Olá, bem-vindo ao Coisa Sutil. Essa imagem icônica, o grito de Edvard Munch, captura uma angústia quase palpável, não é? Mas hoje vamos investigar um grito de natureza diferente, um evento real de proporções colossais, o som mais intenso já documentado em toda a história humana. Pense no som mais alto que vocês já experimentaram. Talvez um concerto, um avião, um motor de avião, uma forte trovoada, por mais intensos que apareçam. Esses exemplos são modestos quanto a comparado ao fenômeno que vamos explorar hoje. Nesse episódio do Coisa Sutil, vamos mergulhar na extraordinária história da erupção do vulcão Krakatoa, em 1883. Também iremos investigar não apenas a força cataclísmica desse evento, mas também suas consequências surpreendentes e de alcance global, que alteraram o clima do planeta e, quem sabe, pode ter influenciado até mesmo a arte. Prepare-se para uma análise fascinante de um dos eventos naturais mais extremos já registrados. Pessoal, antes de entrarmos nos detalhes da erupção, é útil entendermos como medimos a intensidade do som. Utilizamos a escala de decibéis, abreviada como dB, ou 0 dB. O ponto 0 dB representa o limiar da audição humana. O aspecto crucial dessa escala é que ela é logarítmica. Isso significa que um aumento de 10 decibéis corresponde a um som 10 vezes mais intenso. Por exemplo, uma sala silenciosa, cerca de 20 decibéis, já possui uma intensidade sonora 100 vezes maior que o limiar. O tráfego intenso numa rodovia é 85 decibéis, nível a partir do qual a exposição prolongada pode causar danos auditivos permanentes, e quase 1 bilhão de vezes mais intenso. Acima de 120 decibéis, o risco de perda auditiva pode ser imediato. Mantenha essas magnitudes em mente, pois serão muito importantes em breve, ok? Nossa história nos leva a 1883, ao arquipélago de Krakatoa, situado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na atual Indonésia. Uma região de beleza tropical exuberante, mas geologicamente muito ativa, parte do ciclo de fogo do Pacífico. Nos anos que antecederam a grande erupção, a região já demonstrava estabilidade. A atividade sísmica crescente era registrada, como terremotos sentidos a distâncias consideráveis, inclusive na Austrália. Eram os sinais de que o magma se movimentava sobre o Krakatoa. Em maio de 1883, o vulcão iniciou uma fase eruptiva, expelindo cinzas e vapor. Em agosto, essa atividade se intensificou drasticamente, com explosões ocorrendo a cada 10 minutos. Há relatos de marinheiros navegando até 20 km de distância, descrevem a queda de pedras pome, rochas vulcânicas leves e porosas, com diâmetro de até 10 centímetros sobre seus navios. A situação estava claramente se tornando perigosa, mas o evento principal ainda estava por vir. A erupção cataclísmica, as grandes explosões. O dia 27 de agosto de 1883 marcou o início da fase mais violenta da erupção. 4 explosões colossais ocorreram ao longo de aproximadamente 5 horas. A magnitude desses eventos foi estarrecedora. Cada uma dessas explosões individuais possuía energia suficiente para gerar tsunamis com alturas estimadas em 30 metros, que devastaram as costas das ilhas vizinhas. A terceira grande explosão ocorreu às 10h02 da manhã. É frequentemente citada como a candidata ao segundo som mais intenso já registrado. A sua potência foi tal que o som foi claramente auditível em Perth, na Austrália, a mais de 3.100 km de distância, e nas Ilhas Rodrigues, no Oceano Índico, a quase 4.800 km. Muitos habitantes dessas regiões distantes interpretaram o som como disparo de canhões navais, supondo a ocorrência de batalhas nas proximidades. Estimativas científicas sugerem que, a 160 km do epicentro, essa explosão produziu um nível de pressão sonora de 180 decibéis. Para contextualizar, isso representa uma intensidade sonora de 1 milhão de vezes superior à de um apito soprado diretamente ao lado do ouvido. A energia liberada foi imensa, comparável a múltiplas bombas de hidrogênio.
e a onda de pressão resultante foi capaz de estilhaçar janelas em cidades localizadas a 900 km de distância. O clímax sonoro, o grito insuperável. Contudo, o ápice da erupção é o evento responsável pelo som mais intenso já registrado. Foi a quarta e última grande explosão. Esse evento cataclísmico expeliu uma coluna de cinza vulcânica a uma altitude estimada de 80 km, atingindo a mesosfera. E o som gerado próximo à fonte é estimado em impressionantes 310 decibéis. É importante compreender que, neste nível, não se trata mais de um som no sentido convencional, mas de uma onda de choque atmosférico de proporções monumentais. Essa onda de pressão viajou a mais de 1000 km por hora. As consequências foram imediatas e brutais. Relatos indicam que marinheiros num raio de 64 km tiveram seus tímpanos rompidos instantaneamente pela onda de choque. O som da explosão, ainda que atenuado pela distância, foi ouvido de forma distinta, com um forte disparo de canhão a mais de 5.000 km de distância. A onda de choque global. O aspecto talvez mais extraordinário foi a propagação global dessa onda de choque. Ela foi tão intensa que circulou o planeta Terra por completo, 3 vezes e meia. Instrumentos científicos da época, os barômetros, localizados em observatórios ao redor do mundo, Londres, Paris, Berlim, Washington DC, registraram as flutuações da pressão atmosférica causada pela passagem dessa onda invisível, múltiplas vezes, nos dias que seguiram. Foi um testemunho da escala verdadeiramente global do evento. O mundo responde consequências duradouras. No dia 28 de agosto, a atividade eruptiva cessou. O vulcão Krakatoa silenciou, mas a paisagem havia sido irrevogavelmente alterada. Menos de 30% da ilha original permaneceu acima do nível do mar, e o restante fora totalmente destruído. Impacto climático global. Embora o som tivesse cessado, as repercussões da erupção continuaram a afetar o planeta inteiro. A vasta quantidade de cinza e dióxido de carbono injetada na estratosfera formou um véu de aerosóis que persistiu por anos. Esse véu refletiu parte da radiação solar de volta para o espaço, resultando em um resfriamento global notável. No ano seguinte, de 1884, as temperaturas médias no verão do hemisfério norte foram, em média, 1,2 graus Celsius mais baixos que o normal. Os padrões climáticos tornaram-se erráticos e caóticos e levam cerca de 5 anos para retornar à normalidade, por volta de 1888. Cidades distantes como Los Angeles e San Diego, nos Estados Unidos, registraram precipitações recordes no período entre julho de 1883 e junho de 1884, um fenômeno diretamente atribuído às alterações atmosféricas causadas por Krakatoa. Efeitos ópticos atmosféricos. Além dos efeitos climáticos, a presença desses aerosóis na alta atmosfera criou fenômenos ópticos espetaculares e incomuns. As partículas vulcânicas espalhavam a luz solar de maneira seletiva, intensificando a dispersão da luz vermelha. Como resultado, por muitos meses após a erupção, observadores ao redor do mundo relataram pores do Sol e alvoreceres de um vermelho extraordinariamente vívido e intenso. Outro efeito curioso foi a aparência da Lua, que frequentemente era vista com uma tonalidade azulada ou esverdeada, devido à forma como a luz lunar interagia com a camada de ácido sulfúrico na estratosfera. O céu noturno e crepuscular foi transformado pela distante erupção. A arte, ciência e especulação. A ligação com o grito. A hipótese científica. É nesse contexto de céu dramaticamente alterados que surge uma conexão intrigante com a arte. A famosa pintura O Grito, criada pelo norueguês Edvard Munch em 1893, 10 anos após a erupção, retrata um céu com cores vermelhas intensas de formas onduladas. Em 2004, uma equipe de astrônomos propôs a hipótese de que Munch poderia ter testemunhado e sido inspirado por esses céus crepusculares avermelhados, causados pelas cinzas de Krakatoa.
que de fato foram observados na Noruega na época. O debate e a perspectiva artística. Essa teoria é um objeto de debate entre historiadores da arte. Argumenta-se que Munch, como pintor expressionista, estava mais focado em retratar a angústia interior e a emoção do que em registrar a paisagem de forma literal. O céu poderia ser puramente uma manifestação de seu estado psicológico. Uma conexão fascinante. Independentemente da veracidade da conexão direta, a simples possibilidade de que o evento geológico colossal do outro lado do planeta possa ter sido um eco, mesmo que indireto, em uma das obras de arte mais emblemáticas da história humana, e por si só fascinante, ilustra a profunda e muitas vezes invisível interconexão dos eventos em nosso mundo. E sem dúvida, uma coisa do tio, que nos faz pensar sobre a relação entre ciência, natureza e expressão humana. Vamos recapitular a nossa exploração de hoje. Viajamos até 1883 para testemunhar a fúria de Krakatoa, o vulcão que produziu o som mais intenso já registrado. Uma onda de choque que circulou o globo gerou tsunamis devastadores, alterou o clima mundial por anos e pintou os céus com cores fantásticas. Talvez até influenciando a arte, hein? Uma demonstração impressionante do poder bruto da natureza. A histórias como o de Krakatoa nos lembra da dinâmica incrível do nosso planeta e de como eventos aparentemente distantes podem ter efeitos profundos e duradouros. Manter a curiosidade é buscar entender esses fenômenos e que nos move aqui no Coisas do Tio. Se você achou essa exploração fascinante e aprendeu algo novo, por favor, deixe seu like para apoiar o canal. Acha que seus amigos ou familiares gostariam de conhecer essa história incrível? Compartilhe esse vídeo com eles. E se ainda não faz parte da nossa comunidade de curiosos, considere se inscrever nas Coisas do Tio e ativar aquelas notificações para não perder nossos próximos vídeos com explicações e descobertas interessantes. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua curiosidade. Continue explorando e questionando o mundo ao seu redor. Até a próxima descoberta aqui nos Coisas do Tio. Até mais, meus queridos.